Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui no YouTube, no canal Elevando a Consciência. Eu, Denise Baruzzi Brandão, Maria José Machado. Tudo bom, Zezinha? Namastê, tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui para mais um dia com os nossos amigos. É isso aí. Mais um dia aqui com os nossos amados, né? Queridos, amados, Sim, amigos, irmãos, tudo, né? irmãos, Socorrista. tudo, é verdade. É um, Ah, é um trabalho assim maravilhoso, né? Nossa, sim, com certeza, com certeza. Hoje nós vamos continuar falando um pouco sobre as escolas dos mestres, né, e os seus canais, sim, passando a história toda das escolas, e fazer o estudo do, do Jornal da Ponte, que a gente vem fazendo, né? Hoje nós vamos falar um pouco sim, sobre os deuses pais da raça humana. É um assunto bem interessante. A gente já estava aqui com com o certeza. Mauro e a Maria Carolina esperando. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. E vamos lá, né? Fechar seu som, depois você vai Sim, fazer a meditação. Quem chegar depois também, seja bem-vindo, boa noite. Vamos por aqui compartilhar a tela. Então, a parte 3 sobre as escolas dos mestres e seus canais, e que nós também fazemos um estudo sobre o Jornal da Ponte, a sessão Os Mestres da Sabedoria Falam. Então, nós vamos começar pelo estudo e depois a gente vai continuar falando, né, sobre a teosofia, que é o que a gente está estudando. Então, deixa eu abrir aqui a tela, compartilhar. Não sei aí, gente, mas aqui tá um calor de lascar. Tá demais. Vou abrir agora o arquivo que não tá abrindo. Ai, ai, é normal. Se eu sumir também, gente, a internet já deu um crepe aqui. Essa semana acabou a luz umas 3 vezes na semana, então se eu sumir, alguma coisa aconteceu. Aí você faz a meditação, tá bom, Maria José? Ela nem espera. Depois a gente continua na outra semana. Tá vindo compartilhamento de tela. Então, esse jornal é de julho de 1952, tá? Os mestres da sabedoria falam. Os deuses pais da raça humana. Então, começa sempre com as palavras do Santo Eolos, que na época era o Mahashohan, e ele fala: a apresentação do aspecto feminino da divindade não deve ser mais surpreendente do que o fato indiscutível de que todo ser humano tem uma mãe e um pai de cima para baixo. Nós sabemos que houve uma deturpação dos conceitos de Deus, né, da criação ou do Criador, como queiram chamar, passando a ideia de que é o Criador, que é apenas Deus, é apenas um, quando na verdade é um casal, né? São os deuses, Deus, Pai e Mãe, quer dizer, tem um Deus e tem uma deusa, né? E isso ocorre em todos os sistemas solares, onde cada estrela tem um casal que é responsável pela vida daquele sistema solar. Cada, cada sistema solar forma um complexo com um sistema solar maior, né, que tem um Sol central. O nosso Sol central, a gente já sabe que é Alcione, né, onde estão sediados Alfa e Ômega. Assim ocorre na galáxia, nos complexos de galáxias e assim vai. Então, todo o universo, desde a fonte primeva, tudo é criado a partir
de um casal, a partir do aspecto feminino e masculino, né? Então, essa informação de que o aspecto feminino da divindade não existe, que é somente Deus, ele foi suprimido dos conceitos religiosos e até mesmo da literatura ocultista, né? Isso há muito tempo que foi suprimido e está em tempo, e os mestres, eles querem que a humanidade saiba a verdade, que na verdade é o quê? O aspecto feminino e masculino, né? Então, é o que ele começa falando aqui, que a apresentação do aspecto feminino da divindade não deve ser mais surpreendente do que o fato indiscutível de que todo ser humano tem uma mãe e um pai de cima para baixo. Então, assim como nós temos um pai e uma mãe no plano físico, que nos gerou o nosso corpo, nós temos um pai e uma mãe que gerou de cima para baixo, quer dizer, que gerou a nossa divindade, que gerou o nosso aspecto divino, né? A nossa presença divina, ela foi gerada por um casal de pais, tá? A humanidade, tendo aceitado por tanto tempo o conceito de Deus como o Pai, perdeu a doce solicitude, a mera bondade amorosa e a consoladora presença de sua mãe cósmica. Né, o aspecto feminino é um aspecto que está ligado ao que nós chamamos, né, na religião católica, como o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nada mais é do que a mãe, a energia da mãe, tá? Que é o amor. Não à toa que é o amor, né? O terceiro raio. Então, é aquela energia da bondade, energia da consoladora, da mãe que pega no colo. Então, todas as mães cósmicas, todas as mães divinas, né? Nós podemos lembrar da amada Mãe Maria. Então, todas as mães, elas têm esse aspecto, né? E quando uma mãe, no plano físico, ela está com dificuldade de lidar com esse aspecto, né? Ela não tem facilidade de lidar com o aspecto emocional, ela está com um problema e ela precisa de tratamento, porque o feminino, ele traz em si já inerente esse aspecto do amor, da bondade, né, e da pessoa que é consoladora, que consola, que abraça, que acolhe, tá? Cada ser aperfeiçoado é completo em si mesmo, né? Isso nós já falamos sempre aqui, que o ser humano, ele desenvolve todas as qualidades, porém, ele vai desenvolver mais umas qualidades do que outras. Então, capaz de manejar os poderes masculinos de seu ser através do pensamento, bem como os poderes femininos através do sentimento. Então, os dois aspectos, masculino e feminino, eles agem em nós através do pensamento e do sentimento. E aquela questão de que o emocional é yin e está ligado ao feminino é correta. E que o pensamento é yang e está ligado ao masculino também é correto. Né? Tem aquela divisão do cérebro em direito e esquerdo. O nosso lado esquerdo, onde tem o coração, é o lado feminino, está ligado ao lado do cérebro direito, que é o lado do cérebro onde desenvolvemos que a criatividade, a todas aquelas atividades mais ligadas ao aspecto feminino. E do mesmo modo, o lado direito do corpo é o masculino, está ligado ao lado do cérebro esquerdo, que está ligado ao raciocínio, tá? Ao pensamento. Mas alguns seres são particularmente constituídos com capacidade natural de se juntar ao grande esquema da criação como uma presença mestra masculina ou feminina, de acordo com a sua natureza dotada inicial. O que é a natureza dotada inicial? É o que eu já falei. Quando há a divisão do ser que se formou lá inicialmente, a chamatrina, que recebeu a energia primeva, né, da mãe, que houve a divisão nas chamas gêmeas, então, um lado da chama gêmea é masculino, o outro é feminino. Então, sempre na existência, um será a parte feminina
e o outro será masculino mesmo depois que ascensione. Por isso que nós vemos casais, nós vemos mestres ascensionados que são casais, né, os seres cósmicos, porque já no início houve essa divisão. Então, no início lá da divisão da chispa, um é masculino, o outro é feminino, que é a natureza dotada inicial. Bem como seu momento reunido de serviço. Eles são os filhos e filhas maduros do reino, e eles unem seus poderes para manifestar a vontade da grande causa primeva. Aqui ele está se referindo aos seres cósmicos, aos mestres ascensionados, que desenvolveram as suas naturezas iniciais e trabalharam com os aspectos, com as características que cada um tinha para si como correto, para então poderem servir a grande causa primeiro, tá? Agora, mestre Amório. Um indivíduo maduro, inteligente, ao se preparar para a materialização de qualquer plano ou projeto, cuidadosamente estabelece o padrão dentro da substância maleável da mente, completando a sua imagem antes de unir suas energias físicas com sua imagem mental. Né? Então, aqui o que ele está falando é sobre os aspectos de criação, que são o feminino e o masculino, né? Que é você estabelece na sua mente, né, a ideia, o pensamento, que é o masculino, e une depois a substância, que é o sentimento, que é o feminino. E dessa união nasce, então, um bebê, que é aquilo que ele vai precipitar. O grande pai da vida procedeu da mesma maneira na criação do nosso universo, com a sua assistente humanidade. No corpo de luz da Mãe Divina. Então, o pai, vou dar o exemplo aqui do sistema solar, Hélios e Beta. Então, o pai, ele criou essa ideia e ele depositou no corpo de luz da Mãe Divina a sua ideia para criar, então, o sistema, para criar a humanidade. Quando eles falam corpo de luz da Mãe Divina, então tudo que é manifestado, que nós vemos no universo, toda a matéria, toda a criação universal, tudo isso é a manifestação inerente ao aspecto feminino, né? A Mãe Divina, ao terceiro raio, ao Espírito Santo. Então, o corpo de luz do universo é formado por essa energia que é a energia da Mãe, tá? Ele dirigiu a imagem de Deus para cada planeta, estrela e corrente de vida, destinado a se tornar um co-criador com a causa primeva no futuro. Assim, a deusa mãe tornou-se a destinatária do conceito imaculado de um universo aperfeiçoado, um povo aperfeiçoado e um reino da natureza aperfeiçoado. Então, o pai, ele cria a ideia dentro dele, e é na mãe, na deusa mãe, que ele está falando, tornou-se a destinatária do conceito imaculado. Então, é na mãe que ele deposita esse conceito que então irá se manifestar. Tá? E juntos eles vão, então, criar o sistema, no caso, o sistema solar, por exemplo. É o mesmo caso, por analogia, né, assim em cima como embaixo, que nós podemos pensar na criação de um bebê, onde o pai, ou ser masculino, ele deposita o sêmen dentro da mãe, ou do ser feminino. Então, juntos eles irão gerar um bebê, ou um filhote, no caso dos animais. Não tem diferença, tá? Um povo aperfeiçoado, não, aqui, após a conclusão deste projeto causativo, o pai e a mãe divinos olharam para a sua criação e acharam que ela era boa. Então, os trabalhadores entraram no reino da mente divina para traduzir o padrão da substância e forma das 7 esferas. Quando ele fala aqui, o mestre Mora, os trabalhadores, ele está se referindo aos arcanjos e aos Elohim, que foram chamados, a veladora silenciosa, que foi chamada para
então, manifestar todo esse padrão que foi criado pelos pais divinos, no caso aqui, como exemplo, Hélios e Vesta. Aí o mestre Kutumi fala: quando os nossos amados pais divinos resolveram assumir a responsabilidade de criar e sustentar um universo, eles passaram pela iniciação conferindo a eles os poderes de um sol. Aqui ele se refere a Hélios e Vesta, e o universo que ele está se referindo, na verdade, é um universo de vida, que é o sistema solar. Então, eles passaram pela iniciação conferindo a eles os poderes de um sol, por meio do qual eles poderiam tecer seus seres, a substância de luz, a partir da qual formariam seu universo, e o poder de coesão para mantê-lo em seu lugar na galáxia, a qual tal universo se transformaria, tá? Então, quando eu já falei aqui sobre Hélios e Vesta, né, sobre Alfa e Ômega, nas lives sobre a Grande Fraternidade Branca, quem não assistiu depois dá uma olhada. Então, quando Hélios e Vesta, quando qualquer casal de ser, se tem a intenção de formar um sistema, né, e ajudar na cocriação da vida, então eles se propõem ao Grande Sol Central, eles vão passar por várias iniciações, muitos acabam não passando, não têm condições, não têm energia para sustentar a vida, e aí passando, então, é que eles começam a proceder na criação daquele sistema, tá? Quando eles alcançaram o domínio sobre tais poderes, o Sol central do nosso sistema entregou ao nosso Pai Cósmico as centelhas espirituais de uma futura humanidade. Veja bem, o Sol central do nosso sistema entregou ao nosso Pai Cósmico as centelhas espirituais de uma futura humanidade. O que são essas centelhas espirituais? São as chamas trinas iniciais, que não tinham ainda a manifestação como um ser ciente. Tá? É como se fosse, ele entregou como se fosse um barro que você vai entregar na mão do oleiro para fazer alguma coisa. Então, todas aquelas chamas trinas, que seriam as almas, né, as presenças divinas de todas as pessoas do sistema solar que nasceram aqui, que provieram da vida aqui no nosso sistema, então elas foram entregues para o Pai Cósmico, no caso Hélio, tá? E aí, dentro de seu corpo cósmico, cada um tomou a forma potencial do Pai. Então, cada um foi moldado à forma do Pai, tá? Então, dentro do corpo, ou seja, da aura de Hélios, aquelas chamatrinas absorveram a energia, elas foram moldadas à imagem e semelhança do Pai. Por isso que fala que nós somos feitos à imagem e semelhança do nosso Pai, ok? É um pouco difícil e filosófico demais da gente imaginar, mas a gente pode pensar exatamente como acontece na concepção do corpo físico. Então, a gente carrega o DNA dos nossos pais, da onde nós nos originamos. Estou dando exemplo aqui do sistema solar, onde grande parte das pessoas que moram e que se desenvolvem no sistema solar são oriundos daqui, são raças daqui, tá? Então, essas centelhas divinas espirituais foram colocadas dentro do corpo cósmico do Pai, receberam o DNA do Pai, tá? Que é o que ele fala que cada um tomou a forma potencial do Pai, e depois do seu coração cósmico, do coração cósmico do Pai de Hélios, eles entraram na substância de luz universal dos reinos internos, que forma o corpo da Mãe Cósmica, que é quando receberam, então, aquela luz branca que forma o ser de fogo branco em volta da chamatrina. Não sei se vocês se lembram de uma das lives que eu expliquei isso.
Então, aquela luz primeva que formou antes de ter a divisão da chama trina, isso é formado através da luz da Mãe Cósmica, no caso, Vesta, tá? Até aqui, tudo bem, né? E é então a partir daí que houve a divisão entre as chamas gêmeas, tá? Quando houve essa concepção das chamatrinas, que foi moldada pela genética do pai, digamos assim, então recebeu a substância de luz universal do corpo da mãe, que recebeu então a genética da mãe. Aí então houve a divisão dos gêmeos, como ocorre no óvulo dentro da barriga da mãe, quando há a divisão dos gêmeos. Esses egos divinos ou eus crísticos, de dentro deste corpo de luz, um dia se manifestarão através do eu exterior de cada membro da raça humana do segundo nascimento espiritual. Então, esses eus crísticos, quando depois que houve a divisão em chamas gêmeas, aí eles já tomaram, já tinham a consciência, né? Então, aí eles se transformaram nos filhos, no Cristo, no eu crístico, tá? Então, quando eles viessem para a encarnação a primeira vez, é que aí ocorreria o segundo nascimento espiritual, do qual falou o Mestre Jesus. Então, o primeiro nascimento espiritual ocorre quando há a formação, antes da divisão, chamas gêmeas, com a concepção das chamas trinas, junto com a substância de luz universal que formou o fogo o ser de fogo branco, tá? Nós que somos os trabalhadores no reino, prometemos apressar esse dia. Bom, agora o veneziano. Os homens possuem alguma compreensão do controle do pensamento e sentimento necessário para manter um conceito divino. Contra a intrusão de vibrações conflitantes fluindo constantemente através dos éteres, então, assim, os homens, na grande maioria, eles não possuem conhecimento nenhum sobre os pensamentos e sentimentos, né? Que o pensamento e o sentimento, eles são responsáveis pela sustentação de um conceito divino. Quando a gente tem uma ideia divina, né? Uma ideia que nós recebemos no nosso coração da nossa presença divina, imediatamente a gente acaba destruindo essa ideia. Por quê? Porque nós não temos controle do pensamento e do sentimento. Então, a dúvida, a incerteza, né? O ego começa a pensar, mas não está legal isso, eu queria assim, eu queria assado. Então, os homens, no geral, eles não têm a menor compreensão de que há a necessidade de ser usado o pensamento e o sentimento para manter um conceito divino, né? Que é contra a intrusão de vibrações conflitantes, fluindo constantemente através dos éteres, quer dizer, tanto as energias externas, a influência de pessoas, de outras ideias, quanto a nossa própria, né, a nossa própria negatividade. Aqueles que se elevaram acima da mente da massa receberam uma iluminação divina, inspiração ou ideia de Deus. Sabem muito bem, como uma nuvem dispersada pelo vento, ela é impiedosamente arrancada da mente e do coração, quando eu retorno ao estado supostamente normal da vida diária, vivendo, que ele põe entre aspas. E é o que eu acabei de falar. Às vezes a gente vem até quando dorme, né, nós acordamos e a gente vem dos tempos de luz, dos planos de luz, e a gente vem até com uma ideia, algum sentimento, alguma intuição, e aí no correr do dia, com as dificuldades, as agruras, o corre-corre, a gente acaba também perdendo, até esquecendo o que trouxe para poder cumprir aqui. Mesmo a visão não dita, guardada no coração do sábio, está sujeita às forças divisoras da dúvida, medo e suspeita. Então, por mais que o ser humano seja um sábio,
ele está sujeito também a isso. Por isso que Saint Germain sempre fala, a gente não pode se dormir em cima dos louros. Jesus dizia, orai e vigiai, tem que estar sempre atento, sempre, sempre, sempre trabalhando, porque é o tempo todo essa força contrária em cima da manifestação dos conceitos divinos. A inspiração confiada está condenada à morte através dos eu humanos, dos confidentes. No entanto, a mãe cósmica da raça humana foi confiado o padrão do destino final de cada ser humano, seu grande futuro. Suponha por um momento que ela abandone essa visão, essa fé em nossa transformação. De sua constância depende nossa realização espiritual. Sim, 2 vezes abençoada é nossa Mãe Cósmica. Então, também, a função da mãe, ela é a de sustentar, né, a visão, o conceito e o padrão divino de cada ser humano. Né? No caso da Mãe Cósmica, que ela sustenta o padrão de todos os seus filhos no sistema solar, como é o caso da Imaculata, que sustenta o padrão de todos os filhos e de toda a Terra, ou como exemplo do caso da Mãe Maria, que sustentou durante toda a vida o conceito divino do Mestre Jesus. Tá? Então, a mãe em si, né, ela teria por obrigação ter esse trabalho de sustentar o conceito de vida dos seus filhos. Né? Infelizmente, não é assim que acontece, mas deveria ser. Bom, mestre Serapis Bey. O homem tem alguma noção do vasto número de sóis no universo, todos com seus planetas, acompanhantes e vidas envolvidas? Cada um desses sóis representa a atividade equilibrada dos poderes gêmeos de coesão e radiação, chamados pela ciência de força centrípeta e centrífuga. A ideia também que nós temos que apenas aqui no mundo de terceira dimensão é que a dualidade ela é errada, porque a dualidade ela existe em todo o universo, em todas as manifestações e dimensões, porém nós temos a ideia errada também de que dualidade significa luz e trevas, significa coisas erradas, negativas. Não é bem assim. A dualidade ela pode se manifestar de forma positiva e construtiva. Porém, ela precisa dessas duas forças, centrípeta e centrífuga, né, que são as duas energias os dois lados da mesma moeda, né? No caso, você tem as forças gêmeas da coesão e radiação na manifestação do casal dos pais divinos, por exemplo. Então, essa dualidade, ela existe, porém, ela se expressa de forma construtiva. Estamos entre aqueles chamados à vida pelos 2 seres cósmicos que governam o nosso universo de seu lar no coração do nosso Sol físico, Hélios e Vesta. Os construtores eloínicos uniram a sua energia com a de nossos pais divinos ao projetar e formar os planetas que formariam os lares sucessivos da raça em evolução. Nós, que alcançamos somos devotados ao despertar da consciência exterior da humanidade, do verdadeiro padrão de si mesmos que vive, respira e irradia nas esferas interiores, esperando o momento em que cada um poderá erguer o olho interior para ver aquilo para o qual foi criado e o que Deus ordenou que se tornasse. A minha atividade está especificamente ligada a este ponto. O que ele quer dizer aqui? Que o trabalho dele, Serapis Bey, ele está focado e ele atua na humanidade a partir do momento em que o ser humano desperta para a vida superior, para a vida interna, né? Quando ele diz aqui, esperando o momento em que cada um poderá erguer o olho interior
para ver aquilo para o qual foi criado e o que o Deus ordenou que se tornasse. Que é quando então o ser humano começa a fazer o trabalho, o caminho de volta à luz, que é o caminho da ascensão. Por isso que ele trabalha com a chama da ascensão. Então, assim, ele atua especificamente a partir do ponto em que a alma se desperta. A alma se desperta, então ela é direcionada para ele e começará, então, a ter todo o trabalho de desenvolvimento ao longo das encarnações, tá? Hilarion. Os grandes seres que representam o pai e a mãe de nossa raça humana combinaram suas atividades comunitárias e as dirigem de dentro da aura do Sol físico. Okay? A recepção da força de Deus do Sol central e o poder magnético do amor, pelo qual os planetas são mantidos em suas órbitas individuais e nosso universo é mantido em seu lugar progressivo na galáxia, em movimento progressivo a qual pertencemos. Então, tudo o que há no universo, essa força que mantém e que une é exatamente o amor, que é a energia da Mãe, que é a energia do Espírito Santo. Então, é o amor, é essa energia do terceiro raio que mantém os elétrons girando ao redor do núcleo e não permite, assim, com que eles se dispersem. É a energia do terceiro raio que faz com que os planetas girem ao redor do Sol e não se dispersem. O Sol gire em torno do Sol central, do nosso Sol central, e cada grupo de estrelas tem um Sol central, né? E esses grupos, eles formam depois constelações. Se nós formos olhar do ponto de vista astronômico, nós vamos ver essa atividade. O que é a constelação? São grupos de estrelas que se unem e que estão ligados e que elas se movimentam unidas pelo universo, né? Então elas sempre vão estar girando ligadas a um ponto central. E aí essas constelações vão formando grupos que vão formando as galáxias. Então tem os grupos de constelações que formam os braços das galáxias que por si giram em torno do seu núcleo central. E as galáxias, ao mesmo tempo, elas orbitam outros grupos de galáxias, né? Outras galáxias centrais, formando então os conglomerados. E a energia da mãe, a luz do amor que faz então que haja essa união, esse agrupamento e esses movimentos, tá bem? É exercido pelo aspecto masculino da divindade. Ele também é o centro do poder magnético que é transferido de planeta para planeta, pela qual a raça em evolução é mantida dentro da periferia de cada planeta, enquanto certas lições de valor evolutivo estão sendo absorvidas. Tá? Então, é o poder magnético que tem no planeta, no caso aqui a gravidade, que mantém o ser humano dentro do planeta, dentro como? Em cima, na crosta, né? Que ele fala que na periferia de cada planeta, ou seja, na crosta terrestre, enquanto certas lições de valor evolutivo estão sendo absorvidas. Então, enquanto o ser humano não ascensionar, ele vai continuar dentro, em cima dos planetas, na periferia de cada planeta, recebendo essas lições, até que então ele se torne um ser livre. O derramamento da substância de luz, da qual toda forma é feita, a nutrição, calor, luz, vitalidade e atmosfera de cada uma das 7 esferas, é o serviço, o aspecto feminino da divindade. Verdadeiramente, o homem pode dizer que vive no seio da Mãe Divina, sustentado por sua respiração, vitalizado por sua vida. Então, tudo que forma aquilo que nós vivemos, que nos rodeia, o ar que respiramos, né, a luz que recebemos do sol, as energias que vêm do sol, tudo isso que ocorre não só na parte física, mas em todas as esferas de manifestação,
isso tudo forma o corpo da Mãe Divina, né? O aspecto feminino da divindade, da manifestação divina. Por isso que ele fala que a gente pode literalmente dizer que vive no seio da Mãe Divina. Somos sustentados por sua respiração, vitalizados por sua vida. Aí Jesus, a constância da vigilância de minha própria mãe, no caso a Mãe Maria, minha própria mãe querida, sobre a revelação de meu padrão divino, permitiu-me entrar em um corpo físico, com seus veículos internos auxiliares, que representavam a perfeição do conceito imaculado do meu ser. Então, foi o trabalho constante da Mãe Maria, né, em sustentando o conceito imaculado de Jesus, que permitiu que, então, ele viesse à vida e entrasse, então, num corpo físico, naquela época. Não apenas antes do nascimento do meu corpo físico, mas durante todo o meu ano de formação. Então, enquanto ele era gerado no ventre da Mãe Maria, ela já trabalhava para a sustentação do conceito imaculado dele. Então, desde a concepção. Sua forte e constante tenacidade de espírito, que não permitia que a visão que experimentara de meu divino ego fosse dissipado ou tingido pela força desintegradora, não apenas do físico, mas dos reinos inferiores. Então, é a força dela que fez com que o eu, né, de Jesus não fosse a visão da missão de Jesus, né, daquilo que ele precisava manifestar, não fosse manchado, não fosse dissipado. Como a gente sabe, foi um trabalho de equipe, né, a encarnação de Jesus. Não foi apenas a encarnação de Jesus, foi a encarnação de Jesus, de Maria, né, de José. Aí tinha a manifestação de Maitreya, Santo Eolos, então o diretor divino. Então foi uma encarnação, digamos assim, coletiva, porque a missão dele era muito especial e precisava que assim o fosse. Então, mas sem essa atuação da Mãe Divina, no caso, através da Mãe Maria, ele não conseguiria então manifestar o plano divino dele, tá? É que ela trouxe para ela os traços imortais da maternidade divina. Olhar para o conceito de Deus para qualquer criança é ver a plena maturidade de um ser divino vibrante, majestoso e livre. Posso dizer que a imagem do Pai para cada homem, mulher e filho são tão lindos quanto o conceito que minha mãe tinha para mim. Eu me esforcei para retratar aquele padrão divino como um exemplo do que o Pai pretende para todos os homens. Aquilo que Jesus manifestou de perfeição e que todos os seres que tiveram aqui manifestaram em perfeição é o padrão que todo mundo deveria estar manifestando, né? É o normal. Nós vemos deformidade, vemos doença, vemos desgraça, vemos defeito. Isso não é o normal. O normal é a perfeição, né? Nós sabemos agora com a divulgação de tantas informações sobre outras raças, outros planetas, outras estrelas, nós sabemos de raças belíssimas, de seres belíssimos, que manifestam a perfeição. Lá, no lugar desses seres, não tem imperfeição, né? Então, assim, isso é o correto, a manifestação da perfeição. Assim como teve aqui na Terra, nas eras de ouro, no passado, até ao meio da era lemuriana só existia a perfeição. Do mesmo modo, nós deveríamos estar manifestando hoje essa perfeição. E é o que se espera que daqui para diante, num futuro breve, estejamos então cumprindo com essa nossa missão. Aí Saint-Germain, ele fala: é da Mãe Divina que recebemos os padrões do futuro. Chamamos de visões, esperanças ou o que você puder chamar. O que é isso? As intuições.
né? Os acessos aos, aos registros akáshicos, os acessos às ideias divinas, tudo isso é aquilo que nós recebemos da nossa Mãe Divina, da energia da Mãe Divina em nós. Quantas ideias tão perfeitas ainda aguardam a reivindicação de algum filho do reino para que ele possa animar esse padrão e dar a ele sua vida, né? Olhando para os arquétipos da raça, que é a minha, apesar dele não ser da Terra, né, ele se transformou da Terra, porque quando um ser vai se transfere para um planeta, ele passa a pertencer àquela raça, tá? Então ele se considera da raça da Terra. Eu tenho desejado tornar meus irmãos cientes do que eles se tornarão. Então ele, como Saint-Germain, ele tem essa visão de que o ser humano se tornará um ser humano perfeito. Ele já viu isso, os mestres já viram. Então ele tem dentro dele esse desejo, por isso é que ele está fazendo o trabalho que ele faz, por isso que ele assumiu a missão que ele assumiu, né, de fazer o trabalho pelos próximos 2000 anos, como o Chorã do sétimo raio e como o Senhor dos próximos 2000 anos, que é a era do sétimo raio, a era de Aquário, porque ele já viu isso dentro dele, né, no coração dele, do que a intenção de Deus para ele. Então eu encontrei a minha missão para comunicar para o povo da Terra que dentro das esferas internas de luz, cada homem, mulher e criança é projetado em tal glória de Deus que nenhuma palavra terrena pode descrever a sua perfeição, e que é apenas para o eu exterior do homem erguer o olho interior, contemplar seu padrão e colocar seu eu exterior em ordem de acordo com essa doce design, que é o trabalho que ele vem fazendo desde que ele começou a trabalhar com Gibalar, que é ensinar o ser humano a interiorizar-se e se conectar com esse doce design, né, com esse eu interno, que é a nossa presença divina, que manifesta o padrão eletrônico de perfeição. Então, é através da nossa presença divina que nós vamos manifestar essa perfeição. E é para isso que ele trabalha e vem trabalhando desde então. Tendo visto o que você deve se tornar, você perdoará o entusiasmo de um irmão mais velho e sente a alegria de antecipar tudo que você ainda será. Então, ele tem esse entusiasmo de fazer com que nós tenhamos a consciência de que nós somos a perfeição, só precisamos nos recordar e manifestar ela aqui, no plano físico, tá bom? Então, eu vou interromper aqui, e aí eu vou passar para continuar aqui. Deixa eu dar boa noite quem chegou depois. A Renata e a Karina, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindas. Então, vamos continuar aqui, para a gente não perder tempo. Então, vamos lá. Agora a gente vai continuar falando sobre as escolas dos mestres e seus canais. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o assunto que eu falei, eu sei que é um assunto um pouco difícil, né? Eu confesso que eu traduzi, eu fiquei estudando e pedi inspiração para poder passar as informações corretas, porque a gente ainda não tem o hábito de pensar, né, com a nossa mente superior. Então, às vezes, as informações a gente não consegue captar, ela fica armazenada, tá, na nossa mente superior. Uma hora ela se manifesta. Isso é verdade, isso é um fato. Mas se alguém tiver alguma dúvida e eu conseguir responder, por favor, deixa aí nos comentários. Bom, então vamos lá. Para quem se lembra da última live, eu terminei falando sobre a Helena Blavatsky, né? Fiz um resumo da história da vida dela, até o ponto em que ela conheceu o Coronel Olcott, né? Na primeira falei sobre a teosofia, o que é, qual é o escopo dela, e aqui eu só vou finalizar sobre a Blavatsky, para depois entrar falando dos outros que formaram a teosofia. Isso aqui são palavras de Kutumi sobre ela,
né, que é um trecho das cartas para Alfred Percy Sinetti. Essas cartas do professor Sinetti são famosas, elas estão acho que no Museu de Londres, se eu não estou enganada, e tem também na sede da Teosofia em Londres, né? Sinetti, ele foi presidente da Teosofia lá na Inglaterra, e ele diz, né, a gente não pode afirmar também, porque há quem conteste, que ele recebia essas cartas de Kutumi sobre diversos assuntos. Então, essas cartas são as cartas dos Mahatmas, elas são famosas. Então, o que ele disse, né, nesse trecho sobre a Blavatsky? Que ela é imperfeita, como pode ser nossa agente invisível, e frequentemente ela é muito imperfeita e insatisfatória. Ela é ainda assim o melhor do que dispomos no momento. E ele também reiterava as magníficas capacidades para o trabalho que havia de ser feito. A Blavatsky, ela influenciou personalidades como Gandhi, Einstein, Fernando Pessoa e Thomas Edison. A gente pôde perceber na história de vida dela que ela era uma pessoa inconstante, tinha um desequilíbrio emocional muito grande, ela não estava nem aí para a paçoca, não tinha, como se fosse falar, bicho carpinteiro, né? Uma hora está aqui, outra hora está lá, ela não tinha parada, ela não conseguia se estabelecer em lugar nenhum, era uma pessoa muito crédula, então acreditava em todo mundo, e com isso ela foi enganada muitas vezes, inclusive no trabalho que ela, com a empresa que ela criou para os estudos de espiritismo, né, de manifestações mediúnicas, ela foi enganada com todo tipo de charlatão. Então, nós podemos perceber que, apesar dela ter a mediunidade, ela não tinha ainda a capacidade de perceber a verdade além daquilo que ela estava vendo, né? Então, assim, ela perdeu muito dinheiro, ela acredita, fez uma sociedade, disse que foi roubada, teve muitos casos. Então, assim, era uma pessoa inconstante. E tudo que ela fez até então, até ela conhecer o Coronel Alcott, deu errado. Tudo deu errado. Se meteu em guerra, se machucou, enfim. E é como ele diz, ela é muito imperfeita e insatisfatória, mas por conta disso, ela era desorganizada, né? E, apesar de tudo, ela tinha um dom bom, que era os dons de mediúnicos dela, né, de paranormalidade, eles eram muito bons. Era por isso que ela foi, entre aspas, usada pelos mestres para poder fazer o trabalho, né? Então, nós paramos na parte em que ela conheceu o Coronel Olcott. Tá? Agora eu vou falar um pouco sobre ele, né? Que ele é uma peça fundamental da teosofia, assim como o outro que eu vou falar depois. Então, essa aqui é uma imagem dele, a assinatura dele. O nome dele era Henry Steele Olcott. Ele nasceu em Orange, em New Jersey, e nos Estados Unidos, em 2 de agosto de 1832. Faleceu em Adyar, Madras, na Índia, 17 de fevereiro de 1907. Então, ele era um militar, coronel, escritor, teósofo, advogado, jornalista, um dos primeiros ocidentais a converter-se formalmente ao budismo. Ele cresceu na fazenda do seu pai, casou-se e teve 3 filhos, vindo a trabalhar como editor do jornal New York Tribune, escrevendo artigos sobre diversos assuntos, entre os quais noticiava fatos sobre o movimento espiritualista. Serviu no exército durante a Guerra da Secessão, foi seguidor da doutrina espírita, onde conheceu a Helena. Depois se tornou budista quando esteve na Índia. Essa aqui é uma foto dele jovem, aquele bem mais velho, aquele com os seus 3 filhos, aqui já quando ele se tornou budista na Índia, também na Índia.
um budista famoso lá. Aqui também está lá na Índia. Essa aqui, eu esqueci o nome dela, também era famosa lá na Índia. Aqui com um grupo de budistas que ele seguia, né, o budismo. Ele foi o primeiro ocidental a se converter oficialmente, formalmente, para o budismo. Tá, essa aqui é uma medalha que ele recebeu como veterano da Guerra Civil, medalha de ouro. Essa aqui é onde está, quando ele foi cremado, onde está, né, o produto da cremação dele, está guardado lá acho que está na Índia, né? E essa aqui é uma homenagem que foi no Ceilão, um selo que tem a imagem dele. Tá. Então, assim, o Coronel Cott, ele era advogado, era jornalista, era uma pessoa extremamente culta, né? E era, assim, uma pessoa centrada, uma pessoa estudiosa, ele escrevia muito bem, ele era muito organizado. Então, tudo que existe da teosofia, desde que ele conheceu Helena Blavatsky até hoje, foi anotado. Então, assim, ele foi a pedra angular, juntamente com Jude, para formar a base da teosofia. Se não fossem eles, a teosofia não existiria. Apesar da Helena ter os dons e ter toda essa cultura de viagens que ela tinha, ela cada hora estava num lugar, sempre procurando culturas ligadas à espiritualidade, ela era extremamente desorganizada, desculpe, e ela era inconstante demais. Então, é graças ao trabalho dele que a teosofia pôde ser fundada, pôde ser estabelecida e se perpetuou ao longo do tempo. Então, é graças a ele que os livros existem, né? Apesar da Blavatsky escrever, ela, pelo que eu sei, ela bagunçava tudo. Então, ele procurou organizar, juntamente com o Jude e o outro também, a quarta pessoa da teosofia importante, que eu vou falar depois, mas é graças a eles que a teosofia existe. Porque até ela conhecer esse pessoal, tudo que ela fez deu errado, por causa dessa questão de inconstância emocional, de desorganização. Tá? Então, assim, ela foi fundamental no quesito da paranormalidade dela, mas o principal é que tem que ter um elemento em tudo que dá certo, que é a organização, é o estabelecimento, é o ritmo, e é graças a eles, então, que a teosofia existe. Tá? Ele era uma pessoa extremamente culta. Agora, William Quang Jude, né? Mulher penetrante dele. Ele nasceu em Dublin, na Irlanda, em 13 de abril de 1851, faleceu em Nova York, nos Estados Unidos, 21 de março de 1896. Era advogado, escritor e teósofo. Ele foi para os Estados Unidos aos 13 anos de idade, a sua família migrou e ele se tornou cidadão naturalizado aos 21 anos, sendo aprovado no exame da Corte Estadual de Nova York, que é a Ordem dos Advogados de lá, especializando-se em direito comercial. Ele fazia parte do grupo de 17 pessoas que se uniram para formar a Sociedade Teosófica. A maioria saiu logo no início, então ficaram só os 4 que formaram mesmo a sociedade, que tem o documento que eu mostrei na outra live, né? E quando o Cott e a Helena foram para a Índia, ele permaneceu para manter a Sociedade Teosófica funcionando e viva, enquanto ele trabalhava como advogado. Então, é graças a ele que a Sociedade Teosófica existiu nos Estados Unidos e se manteve também, porque os dois foram para a Índia e largaram tudo para trás. Então, foi ele que, com o trabalho dele e de uma equipe, que manteve, então, a sociedade viva, tá? E se não tivesse a sociedade nos Estados Unidos,
e eles fossem só para a Índia, provavelmente ela não existiria hoje, porque a gente sabe que é graças ao material, aos livros que foram vendidos, às revistas e tudo o que foi feito, é que então a teosofia foi sustentada, né? Então, se não fosse esse trabalho dele, também provavelmente a teosofia talvez nem existisse hoje. Ele escreveu artigos para várias revistas teosóficas, o livro introdutório Oceano da Teosofia, e ajudou no preparo da maior parte dos livros. Foi secretário-geral da Teosofia nos Estados Unidos. Depois ele entrou, quando a Helena faleceu, ele entrou em disputa com o Koch Annie Besant sobre as alegadas cartas forjadas dos Mahatmas. Ele dizia que as cartas dos Mahatmas eram forjadas. Tá? E houve briga judicial, inclusive. Depois, como resultado, finalizou a sociedade e terminou em sua associação com o Koch Besant em 1895. Ele ficou com a teosofia nos Estados Unidos, presidindo até a sua morte. Então, depois passou para Catherine Tingley. Ok? O Koch e Besant ficaram com a teosofia na Índia, que é conhecida até hoje como Sociedade Teosófica Adyar. A teosofia, a Sociedade Teosófica, depois nos Estados Unidos, ela se dividiu entre Temple of the People, que é o Templo do Povo, cuja biblioteca tem o nome de Jude, em 1898, e United Lodge of Theosophists, que é a Loja Unida dos Teosofistas, em 1909, e que assim permanece, pelo que eu vi até hoje. Tá? Então, ela se dividiu, a teosofia nos Estados Unidos, nessas duas vertentes que se mantiveram. Então, esse aqui é o corte. A gente denota pela foto que é uma pessoa centrada, uma pessoa forte, né, um olhar penetrante, uma pessoa assim de muita responsabilidade. Então, assim, ele também foi uma das pedras angulares, junto com o Koch, porque é graças a ele que os livros foram, então, inicialmente editados, publicados, graças ao trabalho dele, tá? Aqui mais velho. Aqui é um busto que tem dele, lá em Nova York. Ele aqui com o Coronel Koch. E essa aqui é a Catherine, que ficou no lugar dele na teosofia lá nos Estados Unidos. Tá? Não vou falar dela porque não é o escopo aqui falar só da teosofia. A gente está falando dos canais, como as escolas foram formadas. Depois, quem quiser pesquisar, faz a sua pesquisa. E aquele bem jovenzinho, né? Bonitinho ele. Bom, curiosidades. As principais características dele é a diligência, argúcia natural e obstinação inflexível. Né? Então, ele era uma pessoa diligente, ele era dedicado, né? Ele, como todo bom advogado, ele tinha uma argúcia natural, ou seja, ele era bom de falar, de se expressar, e ele tinha uma obstinação inflexível. O que ele se propunha a fazer, ele ia até o fim. Era diferente da Blavatsky, fazia uma coisa hoje, já esquecia, no outro dia ela já ia fazer outra. Então, ele também, com a força dele, com o trabalho dele, com essa obstinação, ele foi à frente com a teosofia e para sustentar, então, a escola e todo o material que tinha que ser publicado. Então, os mestres foram muito felizes na escolha dessas pessoas para trabalharem juntas, porque é graças a ela, então, que a teosofia existe até hoje. Ele conheceu a Blavatsky no escritório de advocacia onde ele trabalhava e ele fez o divórcio dela, lembrando que ela casou lá nos Estados Unidos, né? Foi seu advogado fiel desde então. Então, até que ela morresse, ele foi o advogado dela e ele ajudou a organizar a vida dela, também que tinha uma vida bem desregrada. Ele contraiu a doença de Chagas em uma viagem à Venezuela
E como nenhum tratamento estava disponível, ele sofreu muito com seus efeitos pelo resto da sua vida. Então, aqui eu vou parar, depois eu continuo falando do Charles Sutherland, para terminar de falar sobre a teosofia. Então, já deu 1 hora, já deu o tempo certinho. Vamos lá, boa noite. Siena, boa noite. Mário também, boa noite. Todo mundo bem-vindos. É isso aí, gente. Hoje era o que eu tinha Muito para bom, falar. Gostou? muito bom. Ah, eu gostei, eu adoro esses assuntos, você sabe? Ficar falando de. Adoro Blavatsky. Esse negócio que ela era meio bagunçada, eu já ouvi falar também, né? Quem leu assim as coisas delas, mas ela era única da vida dela, né? Era única naquele exato momento. Eu lembro que quando a gente estava lá na ponte, né, com a dona Alba, né? Ele às vezes falava, né, que ela não era assim aquela perfeição que precisava, mas era o único, né? Única pessoa que estava no momento disponível para fazer esse trabalho, né? Que é um trabalho profundo, né? Um trabalho assim que eu acho que ela deve ter antecedentes para fazer o que ela fez, né? Não foi uma coisa assim que ela veio. Eu acho que todo mundo que se manifesta aqui, pelo menos na minha singela opinião, né? Que todo mundo que se manifesta aqui, porque já tem um trabalho anterior, né? Assim, do nada que a pessoa vem e começa a fazer essa mediunidade, começa a fazer essas coisas todas, né? Então ela veio preparada, mas chegando aqui ela vai meio desorganizada, mas não tem problema, ela passou o que ela queria passar. Tanto é que ela era doente, parece que ela tinha reumatismo, não era? Uns trem assim. Ela Era. morreu cedo, ela morreu acho que com É, 56 anos, ela morreu nova. é, E assim, e, mas é, assim, depois não sei se você assistiu outro, depois você assiste. E assim, só que assim, se não fosse esse pessoal todo que estava com ela, a teosofia não existiria hoje. Não teria é uma frente, equipe, né? é uma Tudo, equipe, tudo né? tem que ter o ponto de equilíbrio, né? E o ponto de É, equilíbrio, normalmente, aquela pessoa que tem mediunidade, isso eu vejo hoje em dia, né? Muitos médios, eles têm um pouco do desequilíbrio emocional, eles não conseguiram sim, ainda se centrar e ter aquele equilíbrio do caminho do meio, né? Que é o equilíbrio entre o verdade. Muitos mental e o deles são emocional. doentes, né? Muitos deles são Sim, doentes, né? sim, Não sim. doente da cabeça, né? Mas doente do Fisicamente, corpo. É, fisicamente falando, eles sim, carregam, exatamente. eles não conseguem. Eu não sei, na minha singela opinião, que eles não chamam a chama violeta, entendeu? Se eles tivessem assim, todos Ah, daquela coisa sim, dos sim, raios, eles não com ficariam doentes. certeza. Eu acho, É o, porque eu é o que acho, eu sempre falo pensei sempre. isso. As pessoas me falam muito, o que ela faz para ir no centro, não sei de onde, desenvolver a mediunidade. Eu falei, você não tem que desenvolver nada, você tem que aprender a trabalhar com os raios e fazer o trabalho de purificação seu. Se você tiver que desenvolver isso, naturalmente vai acontecer. Mente, é verdade, eu Naturalmente. também. Eu acho isso, o dom, você vem com aquele dom, você vai desenvolver. Se você não veio com aquilo lá, deixa quieto, não é verdade? Você deixa quieto e vão para frente, ver que ou você vai desenvolver outras coisas se você estiver na espiritualidade mesmo, entendeu? Todo mundo aqui no planeta é uma peça-chave aonde vive aquela coisa, você tem que florescer onde você está, eles dizem, né? Então, onde você está, você vai ativar um lado seu que estava necessitado aqui no planeta, porque todo mundo é único aqui. Não tem ninguém igual do outro, não tem ninguém. Então, eu acho que isso é a maior beleza da espiritualidade, você sabe? Não tem comparação, não tem. Não, cada um é único, faz o seu trabalho e ponto, acabou. Não tem aquele é igual ao outro. Às vezes eu já vejo no Espiritismo que uma pessoa fala aqui, outro fala ali, estão falando a mesma língua, né? Na espiritualidade também, porque aí é uma coisa que está descendo, né? É outra coisa. Mas você vê esses espíritas, esses espiritualistas, todos eles têm uma força muito grande, não são iguais, né? Falam Sim. às vezes as mesmas coisas, porque aquilo está acontecendo naquele exato momento, né? Então, mas eu acho muito lindo isso aí, sabia? A gente precisava ter tempo. Eu não tenho muito tempo para estudar muito isso aí, sabe? Mas eu vou estudando, né? É É, maravilhoso, com sabia? certeza. Eu estou gostando de estudar É,
fazer esse estudo que eu estou fazendo, porque eu mesma não, eu sabia por alto algumas coisas da Blavatsky, mas É, eu também. a vida dela em si eu não sabia bem como é que era, né? Então, assim, e também acho que a gente tem que ser justo e falar a verdade, né? É, é, Existem os outros que foram importantes, que fizeram todo o trabalho, que eles escreviam e que eles organizavam e faziam todo o trabalho. Essas pessoas muitas vezes não aparecem, mas a gente tem que ser justo e falar a verdade, né? é. É o trabalho em equipe, né? Que é necessário quando você está desenvolvendo um grande trabalho, né? Cada um põe. É igual aquela história da sopa, né? Cada um dá um pouco. Um dá um pouquinho aqui, outro de repente faz uma sopa, todo mundo bebe e aquilo fica maravilhoso, né? É Então, isso cada aí, um tem que dar o que tem, né? É muito exatamente. lindo, Eu penso assim. é verdade. É maravilhoso É esses isso aí. conhecimentos. E essas conversas que você está falando aí desse jornal aí dos mestres, eu estou achando muito interessante, você sabe? É Sim, aquela são, força. são os ensinamentos originais dos originais. É, Era bem o comecinho lá da ponte mesmo, é. com os ensinamentos dos mestres. E a gente aqui no Brasil, a gente não tem esse conhecimento, né? Isso que é Não muito tem. diferente, né? Não tem Então, porque é o acho que eu já que. falei aqui, muito. Depois vocês vão ver na história, quando eu contar a história da ponte e tal, tudo o que aconteceu, como ela finalizou, o que, que aconteceu depois, né? Porque se todos os materiais, a maioria, acabou sendo, sumiu do mapa, né? Nós Aí é temos uma o judiação. material do Guibalar, né? Mas no final quando ele faleceu, foi recolhido. Assim, eu vou falar aqui com mais detalhes, mas assim, praticamente todo o material foi tirado do mercado, por isso que as pessoas perderam o contato, e é graças a algumas pessoas que esse material ainda existe, né? E está sendo republicado, algumas escolas republicam, tal. Eu, graças a Deus, eu consegui muito material para poder traduzir e trazer, porque tudo isso praticamente ficou muito tempo perdido, É, infelizmente. infelizmente. Mas sabe o que eu acho que eu acho? Posso falar a verdade? Que eu acho, na minha singela opinião, que tudo vem na hora certa, no momento certo. Talvez agora o povo está preparado para receber isso, que antigamente, Pode ser. sabe, antigamente talvez a gente não tivesse, nós mesmos, né, eu, você, todo mundo tivesse a capacidade para ver a verdade disso aí. E outros também que estão fazendo um montão de coisa por aí, né? Então, aquela coisa, né? A hora que você está pronto, o mestre aparece. Então, agora pode ser que nós estamos prontos para realmente saber isso aí na sua verdade, né? Porque se o ego tivesse muito na frente, a gente não ia ver essa verdade que eles estão falando aí, né? Que a gente está traduzindo, a gente não ia Claro. ver isso. Então, eu Sim. acho que tudo tem o momento certo, a hora certa, não adianta a gente pôr as coisas na frente, que não é o momento. Então, na hora do momento, ele aparece, sem querer. De repente, olha, eu nunca vi falar que você ia pegar essas coisas lá. De repente, foi pum, 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 vai, mexe daqui, mexe dali, e de repente a gente está passando uma coisa, né? Que muita gente não tem o conhecimento disso ainda, mas futuramente, quando as coisas começarem a acontecer realmente, né? Eu acho que esse estudo vai adiantar muito, muito, que as pessoas vão ver É, mais as coisas do modo de dentro, não do modo de fora, os entendeu? E é o que mestres, esse eles mestre. falam sempre que vai haver o levantar do véu, né? Que as pessoas vão é, a passar a ver as coisas, né? Ter a vidência interna aberta, né? Então, a Sim. gente não sabe quando isso vai acontecer. Então, quando ocorrer, vai ter um pega para capar, né? Imagina Isso é um quem boom. nunca. Então, a procura vai aumentar muito por esse conhecimento, né? Com o tempo. Hoje a gente sabe que esse conhecimento ele é procurado ainda por poucas pessoas que realmente querem estudar, né? Então, a gente vê aqui que está aqui acompanhando, a maioria que eu conheço. Então, são pessoas que têm no coração a vontade de estudar, de se evoluir, de elevar.
né? Com certeza. Mas, mas com o tempo isso vai aumentar, porque também a elevação da consciência das pessoas está acontecendo cada vez mais. Pessoas que nunca tiveram interesse por esses assuntos estão tendo. Graças a Deus. É, Sim, sim, com toda certeza. isso é maravilhoso, né? É isso Muito aí. bom. É Então, isso aí. Vamos para a é isso aí. meditação? Isso, vamos. Bom, nós vamos fazer a nossa meditação de hoje, né? Nós vamos fazer, chamar, é, é, chamar, pedir para que todos esses mestres que a gente está trabalhando com eles, conhecendo, eu mesmo não conhecia, né? Não conhecia todos esses mestres aí que a gente está trazendo. A natureza está muito brava em todos os lugares, né? E é uma revolta, sim, né? Que é natural, porque todas as nossas coisas pesadas de toda uma século, seculorum, agora está voltando, né? Então a gente vai fazer uma meditação a respeito disso aí, para ver se a gente consegue acalmar um pouco essa natureza, né? Quer dizer, o tiver que ser, vai ser, mas a gente vai procurar, né, amenizar, vamos procurar entender essas razões e saber que o mundo aqui é passageiro, né? Nós estamos aqui a um certo ponto, a gente vai aprender as lições e a gente vai voltar para o Pai. Nós vamos voltar para aquele lugar de onde a gente veio, né? Que aqui é uma transitório, vamos dizer assim, né? Então vamos fechar os nossos olhos, procure sentar direitinho, quem tiver de perna cruzada, puxa um fio terra, né? Descendo, depois nós vamos, quem tiver com as pernas para baixo no chão, procura sentir, né, no meio do seu pé, bem no ponto dos rins ali, no meio do pé, né? Um fio terra que vai descendo lá para o Polo Sul, né? Vamos também nos conectar no topo da nossa cabeça com um fiozinho que vai se conectar lá com o Polo Norte, né? Esses nossos fios são muito importantes para a gente conectar o céu e a terra, né? A energia Yang e a energia Yin, que nos equilibram, né? O canal, né, que nós temos, que nós somos, realmente precisa dessa fixação, né, dessa luz interior que nós temos, né, e que muitas pessoas não conhecem esses fios que nós temos, muito importantes, né, onde futuramente a gente faz um tubo de luz, né, que sai do topo da nossa cabeça e abaixo dos nossos pés, né. Mas é bom sempre a gente conectar, né, com isso. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma respiração profunda, primeiramente, inspirando, expirando, mais uma vez, inspirando, jogando o abdômen para frente, fazendo uma respiração abdominal, inspira, tudo pelo nariz e soltando. O último, inspira e expira. Agora procura concentrar sua atenção na sua testa. Não deixa ficar aquelas ruguinhas, né, entre as sobrancelhas. Procure alargar. Se concentre, né, que é o ponto do nosso terceiro olho. Concentre nesse ponto e ajude a pele ficar lisa. Concentre-se que tudo está se alargando, nada está enrugado aí no nosso terceiro olho, tudo está